podcast Algo Novo está entrando mais uma vez aí com uma palavra de bênção para a sua vida, né? Nesse domingo aí, já dando um abraço pro pessoal, bom dia. Glória a Deus pela vida de vocês, um dia abençoado, que o nosso Senhor Todo-Poderoso possa falar através das nossas vidas aqui, né? A gente vai estar falando um pouquinho da palavra aqui, que possa edificar você, né? E dá uma curtida aí, manda para alguém que deseja escutar essa palavra. E aqui é ao vivo mesmo, não tem corte, não tem nada. E vamos embora que o nosso Senhor é poderoso, hein? Vamos olhar com o áudio, tudo bem? Bom dia, pessoal. Se guardar um minutinho, que acho que ainda não chegou ninguém. Pode ir que eu tô... Gente, de novo, que esse domingo seja um domingo abençoado na sua vida aí. Podcast Algo Novo está mais uma vez com vocês e nesse domingo, trazendo uma palavra abençoada, uma palavra que vem edificar a sua vida, uma palavra de motivação, uma palavra de diferença, uma palavra de transformação, uma palavra de renovação, restauração. E o tema de hoje é as 5 pedras de Davi, ou seja, vamos lá, as 5 pedras que Davi pegou. Tem vários temas, tem várias palavras sobre essa passagem, e nós levantamos aqui algumas coisas que vai agregar valor aí na sua vida, que vai agregar valor aí, vai fazer toda a diferença aí na sua vida, né, Japa? Qual que é o tema aí, Japa? As 5 pedras. As 5 pedras de Davi. França? Mandou um bom dia aí, França? Eu mandei logo o começo. Bom dia, pessoal. Um dia abençoado, um domingo abençoado para você, sua família. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, agora, nesse momento. E que a palavra possa atingir seu coração, o coração de todas as pessoas que estão assistindo. E então vamos fazer o nosso melhor aqui, o melhor de Deus na nossa vida também. A direção de Deus, direção do Espírito Santo. Glória a Deus. E André, pode seguir, fique à vontade. Bom, vamos iniciar já. Aqui é como... Vai preparando um cafezinho seu aí, vai deixando de lado, põe ali, põe o som. O que importa aqui é o áudio, né? Muitas das vezes as pessoas ficam focadas em ficar vendo, põe aí, vai fazendo suas coisas, vai prestando atenção na palavra, que Deus vai falar poderosamente. E mais uma vez, né, eu vou pedir auxílio para vocês aí, para estar divulgando, né? Manda para uma pessoa aí, compartilha aí esse vídeo, para nos ajudar a expandir, né? Tem que falar isso, né? Para a gente crescer, mas não que nós crescemos, que a palavra de Deus seja disseminada ainda mais, né, Japa? Tem pessoas aí que estão precisando ouvir uma mensagem de Deus, tem pessoas aí que precisam ser edificadas, né? Então, nós temos que ser o quê? Patrocinadores do quê? Manda para alguém que está precisando, para uma pessoa aí que talvez esteja passando por uma dificuldade, e para uma pessoa também que está bem, né? Então vamos lá, vamos começar. O tema de hoje é pedras. Nós pegamos aqui, para quem quiser depois fazer um estudo mais completo, né, França? Nós vamos falar aqui sobre Davi e Golias, tá? Aquela analogia que aconteceu ali, que Davi matou Golias, né? E o que ele usou. Então eu vou usar a passagem ali das 5 pedras, e depois em seguida cada um que vai falar sobre o entendimento que teve, sobre o que Deus passou para nós, passarmos para vocês, tá bom? Então eu vou começar aqui, 1 Samuel capítulo 17, de verso 40, tá? E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-a na bolsa, isto é, no seu alfajor de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Eu vou colocar até aí, tá? Vou deixar até aqui. E então nós reunimos aqui, cada um falou que vai falar aqui sobre as 5 pedras que Davi pegou ali. Para que serviram aquelas 5 pedras, né, França? Ele usou todas as pedras? Ele usou uma. Então, é isso que a gente vai disseminar para vocês aqui. Então, quem vai começar vai ser o Japa, vai ser o França. Fica à vontade. Pode começar. Pode. Bom, e na minha analogia, né, que eu fiz o estudo aqui, e também sobre o que tem acontecido, Davi pegou 5 pedras ali no riacho. E para quem é conhecedor da palavra sabe que ele usou só uma, né? Ele usou apenas uma pedra.
Mas a pergunta é, então por que ele pegou 5 pedras? Por que ele pegou as 5 pedras no riacho, sendo que o gigante era só um? Aí está uma palavra aí que eu quero deixar para vocês de estudo, que Davi ele se preparou, não foi apenas só para o Golias. Davi se preparou para mais 4, né? 4 gigantes que tinha ali, que era irmão de Davi. Se você pegar a passagem aí, 2 Crônicas vai falar até mesmo o nome desses 5 gigantes. Então, a outra pergunta que eu quero deixar também é, ó, presta bem atenção. Davi matou Golias com o quê? Foi com a pedra ou não? Sim ou não? Você sabe já? Você estudou o tema junto comigo? É que muita gente fala, que nem eu perguntei essa semana, perguntei para algumas pessoas, falei, Davi, se lembra de Davi e Golias, dessa passagem? Alguns até não lembravam, mas daí algumas pessoas que lembravam falaram, ele matou com a pedra. Não foi com a pedra, foi com a pedra? Uma ferramenta. Foi uma ferramenta. E o mais gostoso é que ele usou a ferramenta do inimigo para matar o inimigo. Ele não precisou usar a própria ferramenta dele, ele pegou a ferramenta do próprio inimigo e matou o inimigo. Então, só para acabar com esse assunto, Davi, ele apenas... Para começar o assunto. Isso, França. Então, quando Davi pega, né, ele pega a sua pedra, coloca no seu alfajor ali, quando ele lança, a pedra encrava, né, na fronte de Golias. Golias cai. E quando Golias cai, Davi vem, pega a própria espada dele e corta o pescoço dele, né, arrancando a cabeça ali de Golias. Então, só para vocês saberem, Davi não matou Golias com a pedra, foi com uma espada, né? Fica aí para você essa dica. Então, eu coloquei aqui a primeira pedra que nós temos que ter na nossa vida é o quê? É a pedra da coragem. Nós não podemos ter medo, né? Que nem nessa passagem aí, o que aconteceu? Golias, ele enfrentou o exército inteiro. Então todo mundo ali ficou com medo, né? E Davi foi o único que teve coragem, no meio de vários homens, no meio de vários guerreiros ali. Um menino, que Davi era um menino, né? Você que falou, né, Francis, que Davi tinha... Você sabe quantos anos Davi tinha? E pelo que eu li, ele tinha de 15 anos mais ou menos, não passava de 15 anos. Deu certo? Você sabe por que e como que a gente sabe que Davi tinha 15 anos? Como que a gente sabe? Porque ele era... Como que a gente sabe? Porque a Bíblia nos revela, mas ela não nos revela assim, Davi tinha 15 anos. Não. Com alguns textos em 1 Samuel, em 1 Crônicas, ele nos dão algumas direções que nos levam a entender quantos anos Davi tinha nesse período aqui. Davi realmente era muito menino. Davi, pelos estudos, tinha aproximadamente seus 15 anos. E eu vou tentar explicar o porquê que Davi tinha 15 anos. Com certeza. Davi era de uma família de, na verdade, 10 irmãos, porém 2 eram mulheres. Certo. 9. 2 eram mulheres, ficaram 8 com Davi, contando com Davi. A Bíblia nos fala em 1 Samuel que tinham 3 irmãos que serviam o exército de Saul, certo? Eram 3 irmãos. Naquele tempo, se servia o exército com 20 anos. Então, se eram 3 irmãos apenas que serviam o exército, certo? Sobrariam o Davi e mais 4. E mais 3. Davi e mais 3, certo? Se Davi era o caçula, como diz, Davi era o mais novo. Ele era o mais novo da turma. E só 3 serviam, quer dizer que os outros era mais velho que ele. Tinham menos de 19 anos, não tinham 20 anos ainda, não estariam no exército. Certo? Se Davi era o último, se você pegar 19, 18, 17, 16 e Davi tinha aproximadamente seus 15 anos. Então era realmente muito jovem. E Davi, na verdade, não era nem para ele estar ali no campo de batalha, né? Davi, ele era o instrumentista do Saul, né? Ele que acalmava lá os demônios que atormentavam Saul com sua harpa. E foi até ali, ele às vezes levava alimento para os seus irmãos, né? Que estavam na batalha. Então ele foi ali, viu aquilo. E você pensa bem, a astúcia de uma criança chegar no rei
e falar tudo isso, né? Vamos aí, temos que enfrentar, eles estão afrontando o nosso Deus, né? Porque o problema de Davi é que estava afrontando Deus, o exército de Deus, que Saul servia a Israel, o exército de Deus. Então, o que ele sentia ali é aquela afronta ao exército de Deus. Então, imagina a força de um menino tomado por esse amor a Deus desde criança, que a gente já vê aqui, por isso que a Bíblia fala que Davi tem o coração segundo Deus, né? O coração de Deus, bem próximo a Deus. Desde criança já tem essa... Ele já sabia o Deus que ele servia, né? Desde pequeno ele já tinha essa ciência, né? Então, foi que nem eu falei, a primeira pedra aí, a pedra da coragem, né? O França deu esse ênfase aí. Enquanto todos estavam ali com medo, né? Davi quis enfrentar o gigante. Então, muitas das vezes, né, na nossa vida, tem vários gigantes, né? O Japa vai falar aí sobre alguns gigantes que se levantam na nossa vida e as estratégias que Deus usa, né, para a gente derrubar os gigantes. Como você disse, Davi ele se preparou para 5 gigantes. Isso. Mas ele precisou apenas um. Por que ele precisou apenas de um? E agora outra pergunta. Faz lá, faz a pergunta. Não vem fazer pergunta pra mim, não. Faz a pergunta. Você também. Como que a gente sabe que eram 5 gigantes? Porque a Bíblia fala que Golias tinha mais 5 irmãos. Mas por que os 5 estavam no campo de batalha? Ele tinha 5 irmãos. Beleza. Mas por que Davi se preparou para os 5? Como ele sabia que tinha 5 gigantes ali? Porque ele viu, né? Eu acredito que ele viu. Não viu os 5? Por que eles estavam no campo de batalha? Você pegou essa peça porque ele viu que tinha 5, certo? Sim. Mas por que todos os 5 estavam no campo de batalha? Porque depois que ele matasse o Golias, os outros irmãos poderiam se levantar contra ele. Então, nessa analogia, concorda comigo? Mas assim, eu creio que ele planejou, né? Ele já estava preparado para a situação. Na verdade, assim, chegaram, né? Os 5 gigantes, só Golias aqui que foi enfrentar ele. A Bíblia nos mostra que em Samuel mesmo, 1 Samuel, que Rafa é o nome do pai dos gigantes, o nome do pai dos 5. Certo. Dos 5 irmãos, Golias e mais 4. Não vou lembrar o nome de todos aqui. Eu sei que um é Lame, o outro não fala o nome, que é um só fala que na Bíblia fala pra gente que é um homem de grande estatura. Esse era o mais feio, que tinha 6 dedos e 6 dedos na mão. 24. Então, assim, naquela época, os filisteus já eram tipo como um povo temido, né? Não temido, porque eram grandes, fortes e guerreiros. E a própria arqueologia mostra pra gente que eles tinham mais tecnologia naquela época do que os próprios israelitas, o povo de Israel. Os filisteus, né? Eles eram os filisteus. Eles eram muito fortes e grandes. E existia uma lei que pedia que todos os guerreiros, todos os líderes, todas as nações de uma determinada região estivessem presentes numa batalha que fosse para conquistar um povo inimigo ou um outro povo. E todos os 5, Golias e mais os 4, eram os guerreiros líderes, digamos assim, das suas nações. Então, por isso que estavam 5 presentes lá na batalha. Certo. Por isso que Davi foi lá e pegou 5 pedrinhas, porque ele não esperava apenas Golias, ele esperava que todos os 5 viessem para cima dele. Mas não precisou, porque quando ele derrubou o primeiro, todo mundo fugiu. Né? Todos fugiram. Por quê? Porque certamente o Golias era o mais ávido, mais forte, era o mais esperto, mais inteligente, o guerreiro mais preparação, né, para a batalha. E ele foi justamente o primeiro que Davi foi lá. Davi já E derrubou. Então é por isso que sabemos que são as 5 pedras, né? E porque eles estavam realmente os 5 no campo de batalha. Certo. Porque era uma lei, era uma norma naquela época que todos os guerreiros estivessem, quando fosse conquistar um povo inimigo ou um outro povo. Então por isso que estavam os 5 lá, eram os mais fortes, eram os líderes das nações, certo, que estavam lá para enfrentar a nação de Israel, o povo de Israel.
Você fez o estudo também baseado nisso? De Não, meu 5, o seu já está um pouco diferente? Não, tá diferente, mas pode, eu vou deixar pro final, pode. Essa vai deixar pro final? Então, eu falei dessa primeira pedra, foi a pedra da coragem, né? E trazendo para a nossa analogia, que cada um aqui tem um pensamento diferente, né? E o bom é que nós não conversamos antes, né? Isso é a multigraça e forma de Deus. Isso, mas o principal é trazer para você o benefício aí do que a gente está falando aqui, né? Para que abra a sua mente, né? Para que venha dar entendimento aí para você melhorar aí a sua visão, melhorar aí de ver os gigantes que está se levantando aí contra a sua vida, né? Que a intenção é essa, A pergunta é qual que é a pedra, né? Você precisa jogar ou retirar. Qual que é a pedra hoje? Qual que é o gigante aí que está te afrontando hoje, né? Seja que nem Davi, esteja ali para derrubar esse gigante. Tenha não só uma pedra, mas tenha também estratégias, né? Para você derrubar esse gigante aí, que talvez foi que nem nós falamos na analogia aqui, às vezes é um vício que pode estar te atrapalhando para você ter uma nova vida, né, França? Para você melhorar aí o seu dia a dia. Às vezes é uma pedra no seu casamento, alguma coisa aí que não está legal, que precisa, né, um gigante que está afrontando aí a vida de vocês. Então, que nós temos essa coragem que Davi tem, né, de confiar em Deus, confiar no Deus que ele tem, de saber que o Deus dele pode derrubar qualquer gigante. E Deus ele dá estratégia para Davi fazer isso. Eu coloquei aqui a segunda pedra, é a pedra da perseverança. Não sei se todo mundo concorda comigo, que Davi, quando ele quis enfrentar o gigante, dá para você ler para mim já? 1 Samuel capítulo 17, verso 28. 28? Isso. Ó para você ver, a perseverança. Por que a gente tem que ter perseverança? Davi, como o Francis falou, era novo. Então, a primeira coisa que às vezes afronta a gente... 17, 28. Olha o que a palavra vai dizer, fala aí. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, fala, aquele homem, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que... Pode continuar. Por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua persuasão. Beleza. Até aí. Tá vendo, gente, o que acontece? Davi, ele viu que o povo estava sendo enfrentado, né? Que estava enfrentando por causa de Deus, né? Então, Davi, ele se levantou ali para ajudar. E a primeira pessoa que tentou desanimar Davi foi quem? Os próprios irmãos. O próprio irmão, o que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Opa, mas Davi, ele tinha confiança no Deus que ele servia. Então, por causa disso, ele se levantou. Então, nós temos que ter perseverança, né, naquilo, não deixar a circunstância nos abalar, que muitas das vezes eu falo aqui, ó, eu até coloquei aqui, ó, para quem você anda dando ouvido? Palavras de motivação, palavras de desmotivação. Então, muitas das vezes você está com um problema aí, você está passando por uma dificuldade, é um gigante que se levantou, e muitas das vezes alguém vai chegar em você, de te dar uma motivação para você se levantar, essa pessoa está dando risada, né, do que você está passando, ela está debochando, falando que você não vai conseguir. Você já viu? Igual, lembra que nem a gente falou da analogia, lembra de José? Os sonhos de José? As primeiras pessoas que, quando ele conta o sonho dele, e a desmotivação que teve foi os próprios irmãos, falaram, você, cara, você que está querendo crescer, você já reparou? Entendeu? Não, que agora, não, o que você falou. Demorou. A gente acabou de falar, falou de José, né, que quem menosprezou talvez os sonhos, talvez não, quem menosprezou os sonhos dele foram os próprios irmãos, certo? Você entendeu? E de Davi foram os próprios irmãos. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes quem vai nos desanimar são os próprios que estão ao nosso lado, os nossos irmãos, Os parentes. os nossos parentes, aquelas pessoas que estão bem próximas da gente. Uhum. Né? Quer dizer, nunca será somente aqueles de fora. Muitas vezes é os de dentro. É os de dentro. Porque os de dentro têm intimidade com a gente. Uhum. Os de dentro conhecem a gente. Mas eles não sabem, muitas vezes, dos sonhos que nós temos, que está dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Eles não sabem daquilo que Deus tem preparado para a gente. José sabia que Deus tinha preparado para ele. Ele já tinha um coração. Né? Sabia o que Deus tinha preparado para ele. Os seus irmãos, pessoas de fora, pessoas próximas,
duvidavam daquilo. Uhum. Porque olhavam, porque as pessoas que não nos conhecem, quando olham assim, não sabem o que nós somos capazes de fazer. Agora, aqueles que nos conhecem mais de perto, pensam que nos conhecem mais de perto, Não sabe a, não sabe a força que a gente não tem. sabe a força que a gente tem. E a gente surpreende muitas vezes as pessoas, justamente quando a gente se propõe a seguir o propósito de Deus. A gente surpreende essas pessoas. Aham. Essas pessoas, nossa, não sabia Fulano que de fulano tal. tinha isso É dentro legal, dele. né? Que isso mostra a nossa dependência em Deus. Sim, Quando as se pessoas depende. falam assim, nossa, o França fez aquilo lá, é possível, cara. Não, é dependência de Deus mesmo. É Deus que está na sua vida, é Deus que está na vida do André, é Deus que está na minha vida. Não é por nós, mas é o Deus soberano que está sobre nós, né? Acima de nós. Né? Eu acho que isso é experiência nossa aqui mesmo. Eu tenho certeza, isso eu posso falar aqui porque aconteceu comigo. Que quem veio falar para mim da minha transformação, que duvidava daquilo que eu talvez estivesse fazendo hoje, são aqueles que estavam mais próximos de mim. Aham. Aqueles que estavam mais próximos de mim. Olharam para mim e falaram, nossa, Você está fazendo isso? sabe, mas você sabe, Nossa, sabe? o França falando de Deus, o França. O França era fala, teu. Meu Deus do céu. Então, logo Os você mais vê. próximos, né? Aham. E essa Bíblia nos revela nas duas passagens que a gente leu aqui que aqueles que estão mais próximos da gente são aqueles que vão ficar mais espantados com as nossas atitudes quando a gente crê em Deus, quando a gente se propõe a fazer aquilo que Deus tem na vida da Propósito de gente. Deus, né? Então, palavra para você que está aí, né, nessa manhã, e eu quero falar dessa forma, ó, não escuta as desmotivação, né, as palavras contrárias aí, o que Deus preparou para você, olho nenhum viu, você não lembra desse versículo, né, João? Olho nenhum viu aquilo que Deus preparou para você, né? Então Deus ele preparou coisa boa. Quando você se coloca, né, que nem nós, o Franz acabou de finalizar, falando, quando a gente se coloca no propósito de Deus, Deus ele faz uma transformação tão grande na nossa vida, nos capacita a fazer algo que a gente nunca fez, né? A transformação de Deus na nossa vida é grande. Então, talvez você esteja aí na sua casa aí desanimado, que essa palavra vem te motivar. Você é capaz de fazer aquilo que você quer fazer. Deus tem um plano tão bom para você, Deus tem um projeto tão lindo na mão dele, que quando você se propõe a fazer o que Deus quer, ele transforma a sua vida de uma maneira que até os seus parentes vão ver, nossa! E esses são justamente os que mais nos desanimam, os próximos. Esse. Porque nós achamos que eles nos conhecem. Uhum. Nós achamos que as pessoas que estão mais próximas da gente nos conhecem. O que isso quer dizer? Que eu coloco o meu entendimento naquilo que o outro entende sobre mim. Mas não é isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar que Deus entende sobre mim, eu tenho que colocar o meu pensamento, a minha confiança naquilo que Deus está me dizendo, e não no que o outro, mesmo que o outro seja meu irmão mesmo de sangue, aquele que esteja do meu lado, mesmo que o outro seja meu pai, mesmo que o outro seja minha mãe, mesmo que o outro seja aquele amigo meu muito próximo, você tem que confiar em Deus. Porque Minha confiança tem que estar no se você passa a confiar no que aquela pessoa está dizendo para você, é porque nós mesmos pensamos que aquela pessoa nos conhece, porque nós entregamos para ela muitas coisas. Né, do nosso dia a dia, ela vê a nossa convivência que nós fazemos, nós achamos, nossa, aquela pessoa me conhece, realmente eu sou aquilo que ela está me falando. Mas você não é aquilo que ela está te falando, você é aquilo que Deus está te falando que você é. Meu Deus do céu, isso aí dá para pegar um trecho depois. Então, só para finalizar isso. Meu Deus do céu. Então, só para pegar a primeira pedra foi que a gente falou, a pedra da coragem, né? O Francis deu esse ênfase aí. E a segunda pedra é a pedra da perseverança. A frase que eu quero deixar aqui, ó. Perseverança é a capacidade de prosseguir, mesmo em meio das impossibilidades, mesmo quando as pessoas não dão crédito e nem valor para você. Mesmo que as pessoas não dão valor para você, mas Deus dá valor para você. Mesmo que as pessoas não te querem, Deus te quer. Mesmo que as pessoas não vejam transformação na sua vida, Deus vê transformação, Deus vê renovação, Deus vê tanta coisa que as pessoas não conseguem ver na nossa vida, né, já? O mais interessante daí é a fé, né? Porque, de novo, vou falar de fé. Né? Demorou. Por exemplo, né? A fé sem atitude, ela é morta, né? A fé sem certeza. obra, ela é morta. Ela é morta. Você tem fé, mas você não tem atitude, é uma coisa que ter um carro potente e não ter a chave para ligar o carro.
Uma coisa é você ter uma Ferrari e não ter condições de colocar uma gasolina. Então, o mais importante daí foi a atitude de Davi, né? Ele se propôs a ir, né? Eu tenho a minha fé, eu vou querer o Senhor dos Exércitos que está junto comigo. Não é a sua espada, não é o seu escudo que vai fazer a diferença. É o Deus poderoso que está acima de mim. Então, de tudo isso que você falou, né, eu gostei da palavra perseverança, porque quando a gente começa a reconstruir a nossa vida, reconstruir os nossos muros, Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém ali. E Sanbalate falou assim, pô, na minha conjectura, né, que você vai falar isso, por que você vai fazer isso aí, cara? Você é bobo, pai, faz isso não. Nada a ver, cara, não faz isso não. Já está perdido, já caiu um monte de coisa aí, o que você vai fazer? Né? E Deus mandou o recurso através do rei. Deus tirou recurso da onde não tinha. E Neemias era copeiro, né? Era o copeiro do rei. Para você ver, né? E o mais interessante é isso. Então Deus dá estratégia, dá recurso para você reconstruir a sua vida. E o que você tem que escutar é a voz de Deus, não a voz que está ao redor de você. Porque as circunstâncias vão sugar e vai nos paralisar. E aí a nossa fé, a gente vai ter fé, só que a nossa atitude, a gente não vai conseguir caminhar, porque nós estamos olhando o que a terra está proporcionando. Nós não estamos olhando o que o céu está proporcionando. Eu gostei disso. Então o que a gente deve estar olhando é sempre para o céu. Porque é lá que vem o pão, né? No deserto também, né? Deus mandou maná. Veio da onde? Do céu. Todos os recursos vieram da onde? Do céu. Então, por que a gente está olhando a terra? Deus, assim, ele não muda as coisas. Ele nos muda em relação às coisas. Então, cai nisso que você está falando, né? Ele não vai pegar e mudar. Ele não vai lá pegar e ele reconstruir o muro. Não. A atitude é sua. Ele mudou. A mão de obra é sua. Você tem que... É como se diz, né? Nós estamos dando palavra aqui. A gente está falando sobre vários temas aqui. Agora, a atitude de você querer derrubar o gigante é sua. A atitude de querer mudar. Posicionamento é seu. Posicionamento. O posicionamento de você querer, né, construir sua família é seu. Você não depende de nós aqui, não depende do pastor, não depende de líderes, não depende de nada. É a sua atitude que faz a diferença. É a sua coragem. E pensar, né? Qual é o meu gigante? Qual é o gigante que eu tenho que enfrentar? O meu gigante é uma situação que eu estou vivendo? O meu gigante é um pecado que eu não consigo derrubar para poder seguir em frente? Porque Deus não vai fazer nada que, se você não derrubar o seu gigante, porque ele vai te dar situações para isso. Ele vai mudar a sua atitude frente às situações, para você derrubar o seu gigante. Porque senão é muito fácil, né? Passa trazendo para os dias de hoje, a criação que nós vemos hoje. Né? Outro dia eu estava conversando com a minha esposa sobre uma determinada escola aqui da cidade, tal. Uma moça comentou com ela sobre a atitude de um pai frente a uma atitude da criança na escola, né? Na verdade, assim, nós hoje, como seres humanos, como seres viventes no meio da sociedade, nós educamos os nossos filhos de uma maneira a passar a mão na cabeça. Nós não ensinamos eles a enfrentar as coisas. Por isso como nós fomos, né? Isso, por isso que nós vemos as dificuldades que passamos hoje, né? Deus não vai simplesmente pegar e entregar algo, porque Deus é Pai. Ele não vai simplesmente te dar algo assim e falar para você está passando por uma dificuldade e ele vem e já te dá aqui a coisa pronta. Não, ele vai te dar situações para você enfrentar o seu problema, que você precisa crescer. Ele não, ele já é Deus, ele não precisa. Então, a gente vê os pais educando as crianças como. Outro dia eu vi uma reportagem também do pai na delegacia xingar o delegado porque o delegado prendeu o filho dele. Pô, se prendeu porque fez alguma coisa. Tem que pagar, né? E então foi o que aconteceu, só para retomando a história da escola. Um pai tomou uma atitude para proteger o filho, sendo que o filho estava fazendo errado. Pegando a dor do filho. As escolas hoje é complicado, o filho está lá, o pai, a gente sabe que está tendo tanto problema nas escolas, né? E o pai vai passando a mão na cabeça do filho, achando que o filho está fazendo certo, o filho sempre é o certo. Vai brigar com o outro pai, porque, sabe, com a escola, vai brigar com a escola porque o filho tirou nota baixa. Se o filho tirou nota baixa é porque ele não fez, não concorda? Então, os pais estão educando o filho e esperam isso de Deus, né?
Assim Não como tem as pessoas, os filhos são criados dessa forma, chega lá na frente, eles esperam isso de Deus também. Me dá. Nós estamos numa geração que Não é só assim. me dá, Não é vamos assim. colocar assim, não é, né? Eu lembro que, não sei se aconteceu com vocês, mas eu já até falei uma vez que eu levantei a voz para minha mãe, ela quebrou o cabo de vassoura no meu braço, que ia pegar na cara, não pegou porque eu coloquei o braço. Então, isso aí porque eu levantei a voz. Hoje, se levantasse, brigar em casa aqui, o negócio é fogo. Dona Maria dá uns guerra aí com as crianças e eu não entro no meio. Deixa eu só terminar, mas Pode só ir. para Não, concluir pode o ir. que o França falou, né? Davi ele foi treinado antes para lutar com Golias, Café França. certo? Quantos ele lutou com quem? Com o urso? Leão. Então a vida, muitas das vezes, está nos preparando para algo superior, para algo maior. Então que você possa entender que muitas vezes os levantes que são levantados na sua vida são para te treinar, são para te fortalecer. É para fazer crescer, né? E Davi reclamou quando entende que, se ele lutou com um urso, um leão, se lá quando ele matou Golias ele tinha 15 anos, quantos anos ele tinha quando ele enfrentou o urso e o leão? A vizinha era, né? A vizinha era ligeira, hein? Vai. Então, mas aí que mostra, de novo que você falou, né? A dependência dele, que fala que ele é o segundo coração de Deus, então a dependência dele já estava lá no berço, cara. Foi que nem você acabou de falar. Se Davi ele tinha tanta dependência de Deus, porque alguma coisa foi plantada nele desde pequeno. Então, o pai e a mãe plantou isso nele. Para ele ter essa dependência que ele tem de Deus, é porque foi plantado. Teve ali um plantio do pai falar que tem que servir a Deus, tem que fazer isso, tem os mandamentos, tem que andar debaixo dos mandamentos de Deus. Então, quando ele enfrentou, ele sabia do Deus que ele tinha, né? Então, por isso que Davi foi esse homem extraordinário, continua sendo até hoje, né? Que serve de exemplo para nós, por isso que estamos estudando ele. Serve de exemplo para a nossa vida, né? Para nós tirarmos coisas boas daqui e trazer para a nossa vida, que a dependência nossa não está, mais uma vez, no homem. A dependência nossa está em Deus. Então, vamos lá para a terceira pedra? O Japo quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Pode falar. França, está tranquilo? Posso continuar? Eu coloquei aqui na analogia, muitas das vezes, a pedra da humildade. O que é a pedra da humildade? É a gente reconhecer que a vitória que a gente teve, que nem Davi, ele teve essa vitória extraordinária aí, ele reconhecer que não foi por causa dele, ele reconhecer que foi Deus, né, que estava com ele ali. Então, essa humildade de quando a gente tem uma vitória, de quando a gente consegue algo, a gente reconhecer que foi Deus que está na nossa vida, né? Que foi através de Deus que a gente recebeu essa vitória. Isso ele fala para Golias, né? Quando Golias fala para ele, né, que um garoto, um menino, todo daquele jeito, iria... O que poderia oferecer de perigo para ele, né? Ele achou que estava só ganho, só ele e uma criança. Só ali uma criança, né? Aí fala para ele que não, né? Que o Deus de Israel, o Deus da guerra, estava com ele. Você vê que o mundo espiritual estava agindo, né? Porque nem o Francis falou, foi só isso nada. Aquela hora que ele falou das pedras, eu falando, será que a gente não vê, né? Infelizmente, muitas das vezes a gente quer ver o mundo natural e não consegue ver o mundo espiritual. Então você imagina ali, na hora que ele foi jogar a pedra, vamos conjecturar, o anjo já segurando o Golias, eu estou falando assim, o anjo já segurando o Golias aqui, né? Só esperando a pedra, que a pedra vai bater na sua cabeça. E a pedra chegou, então estava tudo ali, a esfera espiritual já estava tudo preparada ali para fazer aquilo que Deus tinha planejado. Já estava montada, né? E então a pedra da humildade, coloquei aqui, ó. Reconheça quando a vitória chega na sua vida. Foi porque Deus concedeu. Reconheceu que foi Deus que deu vitória. Lá em Tiago 4:6 vai dizer assim, ó: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bom, humilde na minha visão é essa dependência que Davi teve de Deus, né? Ele dependeu de Deus para fazer tudo. Então, muitas das vezes, será que as pessoas, quando tem uma vitória, quando acontece alguma coisa, ela acredita que foi pelo braço dela? Ou foi, exalta quem? entendeu? Quem você está exaltando quando você tem uma vitória na sua vida?
Não sei se o Francis quer falar alguma coisa sobre isso. Não, só estou analisando aqui, mas a gente saber. Aí na que vai casar, que você Vai, pode. A gente só saber reconhecer, né? E pelas nossas próprias forças a gente não consegue. Não pode consegue, nada. né? Porque se fosse assim, Deus não enviaria seu filho para nos salvar, né? E esses dias eu vi uma pregação, nossa, muito linda. E até comentei com o Jaco uma vez, quando eu, de vez em quando, dá uns flashes assim, e a gente vê entender o amor de Jesus, né? Por nós, né? Não vou nem me estender no assunto, porque se eu for falar, eu vou me estender mais. Mas enfim, perguntaram para um pregador lá, quem matou Jesus? Quando Jesus estava lá na cruz? Quem matou Jesus? A gente vê o amor de Deus pela gente e o amor de Jesus pela gente. Se eu perguntar para vocês, quem matou Jesus? Pela minha visão lá, eu falo que foi o próprio povo, né? O povo que Jesus ali sarou, que Jesus fez milagre, e na hora que todo mundo conhecia, sabia quem que era Jesus. Jesus não era uma pessoa simples, Jesus já era conhecido, né? Então quando ele vai ali, eu tenho as minhas dúvidas assim, que eu acho, entendeu? Não sei se naquele tempo, que nem eu vejo hoje, no tempo de hoje, as pessoas são compradas com o quê? Com dinheiro. O dinheiro hoje está fazendo muitas pessoas virar a cabeça. Está tendo briga, que nem, não sei se vocês acompanhou esse dia, falou de uma menina aí, eu esqueço o nome dela, que o pai e a mãe pegou todo o dinheiro dela e, pô, ela que trabalhou, então ela foi vendida ali. Tipo assim, o dinheiro mudou, até o amor, o dinheiro mudou. Então eu acredito que naquela época o Império comprou muitas pessoas para que na hora que fosse sacrificar Jesus, Jesus foi comprado, ele foi vendido ali. Só que, cara, era Jesus, vocês sabiam do milagre que estava acontecendo. Então o povo, na hora ali, escolheu. Você foi o povo, sei lá, o que você acha? O povo. Não, sim. Na visão. Se aproximou talvez do que eu vou falar. Uhum. Na verdade, quem matou Jesus foi Deus. O próprio Deus. Deus matou Jesus. Pode parecer uma loucura, né? Mas não. Uhum. Deus ele detesta o pecado. Ele não gosta do pecado de jeito nenhum. O pecado não é totalmente oposto. O pecado e a graça de Deus, a glória de Deus. Deus é santo. Deus não se aproxima do pecado em nada. Não se aproxima do pecado em nada. Porque Jesus na cruz falou que o Pai o abandonou. Por quê? Ele estava na nossa carne. Ele estava na nossa carne. Jesus tomou para si Todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E ele sentiu o peso ali. Ele sentiu o peso do pecado naquele momento. Por quê? Porque ele não queria se afastar do Pai. Isso. Mas, quando o Pai o enviou, ele falou, me dá todas as contas aqui. Eu vou carregar. Me dá aqui todas as contas. Uhum. Tamanho amor de Jesus por nós. Me dá aqui, Pai. Me dá aqui a conta. Eu vou carregar esse pecado comigo. Eu vou pagar esse pecado do povo. Me dá aqui. Pecado do passado, do futuro e do presente. Todos os pecados. Você já imaginou? O pecado que você ainda vai cometer. O pecado que você ainda está pensando em fazer. Uhum. Ele já pagou. Já está pago. Você imagina o amor. As pessoas confundem isso, né? Já está pago, eu vou pecar mesmo, não sei o quê. Não. Aí já é uma outra. Outro assunto. Então, mas aí quando ele chegou lá na cruz, que ele sentiu que ele estava afastado do Pai. Uhum. Mas não ele. Mas o peso do pecado que estava com ele era tão grande, o pecado do mundo. Você imagina a força que a gente faz para nós que somos cristãos, a nossa força de buscar em Deus para a gente não pecar. Agora você imagine Jesus espiritualmente pegando todos esses pecados e carregar. E chegar lá na cruz, Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Mas não é isso, é o pecado que estava nele. O Pai se afastou do pecado. Porque ele precisava morrer, ele precisava ser o cordeiro, ele precisava verter o seu sangue, porque somente o sangue é que purifica. Uhum. Ele precisava verter o seu sangue por nós, porque o sangue é para purificar. Se ele não morresse ali, nós não estávamos aqui. Aquilo que nós merecemos,
Sinto muito, era o castigo eterno. Mas não, então você vê o amor tão grande dele que ele aceitou se afastar do Pai naquele momento para que o seu sangue vertesse, para sermos purificados, lavados dos pecados e seguimos em frente com o véu rasgado, porque ninguém podia se aproximar de Deus. Existia um lugar santo em que as pessoas, somente os sacerdotes poderiam se aproximar de Deus, e não. Agora nós temos a presença de Deus em qualquer lugar. Nós temos o Espírito Santo. Após a morte, após a morte de Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Consolador com a gente. Eu não preciso ir num lugar separadinho, bonitinho, santo para falar com Deus. Não. Eu aqui conversando. O véu já se rasgou. E tudo isso foi o amor de Jesus para É que muitas vezes a pessoa, eu acho que muitas das vezes, quando a pessoa fala que vai contar algum pecado para alguém, eu acho que isso vai aliviar, né? Que, de certa forma até alivia, mas o único que tem o poder de fazer, de perdoar o pecado, né? De transformar é o Espírito Santo, né? Mas isso a gente contar para outro amigo, isso é bíblico, isso também Paulo nos diz isso, para nós nos apoiarmos em pessoas próximas, pessoas de Deus, pessoas de cristãs, pessoas que convivem com a gente com o mesmo propósito de Deus. Por quê? Porque sozinho a nossa carne não consegue. Sozinho, que eu digo humanamente falando, a gente precisa, porque quando eu caio, eu preciso de alguém que seja tomado pelo Espírito Santo para me levantar de novo, para colocar na minha cabeça que é o Espírito Santo que vai me fortalecer. A gente precisa desses amigos. E isso aconteceu muitas vezes aqui com a gente mesmo, né? Acho que eu posso dizer que várias, aconteceu comigo, aconteceu com o Thiago, aconteceu com você. A gente precisou dessa amizade muitas vezes para a gente dar uma levantada, né? Uma levantada. E isso é importante, e isso é ser igreja. É o que Paulo define como igreja, né? Pra gente. Isso mesmo. Não só tirando do tema, né, mas para a gente falar aqui. Então, segue isso que o Franz falou. Talvez você tá com um gigante aí, né? O que você tinha falado mesmo de gigante? Qual que era o gigante que poderia ser? Você falou que o gigante poderia ser um vício. O gigante poderia ser o quê? Uma situação aí que a pessoa não consegue. Vamos colocar que você falou assim, será que eu falo de pecado? Sim. Às vezes a pessoa está com um pecado tão grande, ela não consegue dar um passo para frente por causa daquilo que ela está passando. Então foi que nem o Francis acabou de falar, né? Se tem alguém aí de Deus aí para você, né, ir lá e conversar e conseguir resolver esse problema, faça isso, não deixa isso cada vez mais te afastar. Lembrando que Deus não dá recursos do céu, né? Então você ora antes para que Deus mostre a pessoa certa para que você possa conversar. E a quarta pedra aqui que eu vou continuar, né, para a gente não perder tempo. E a quarta pedra é... A gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando tempo para Deus. Né? Não, eu digo perder tempo para você não ajuda. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar, né? Mas é isso. É a pedra da preparação. Claro que vai. Vou só terminar isso aqui, você já entra. A pedra da preparação, né? Eu coloquei aqui, ó. Para tudo que formos fazer na vida, temos que nos preparar. Jesus passou por um tempo, 40 dias no deserto, se preparando para exercer o seu ministério. Então, muitas das vezes, que nem Davi, ele se preparou, foi que nem você falou, ele matou um leão, matou um urso, então ele já tinha vivência do que ele já tinha passado ali, né? Paciência para cuidar de ovelhas. Você entendeu? Então, ele se preparou, pode falar, paciência para cuidar de ovelhas, né? Então, ali, a preparação, então a gente tem que se preparar na nossa vida para fazer algo. É a mesma coisa que nós estamos aqui fazendo esse podcast. Nós estamos nos preparando ou estamos preparados? Seguindo a ideia do podcast antigo, do podcast anterior que eu falei sobre as ferramentas do inimigo, né, do celular. Se a gente for pensar, né, o que Davi fez? Ele matou Golias com a própria arma de Golias. Certo? Então usemos a arma do inimigo para matar Golias. Entendi o que você falou. Entendeu? O paralelo. Utilizamos a arma do inimigo para derrotar o inimigo. Estratégia, né? Não que o celular é do inimigo, tá? Não é isso que eu quero dizer, não. Quer dizer que o inimigo utiliza muito hoje de mídias sociais. Hoje é o tema. Né? Então, utilizamos das mídias sociais para entregar a palavra de Deus. Isso mesmo, nossa.
matou. Então, tudo que nós temos que fazer aí é se preparar, né? Se preparar para a nossa vida, se preparar Nossa, gostou, eu gostei também. É não que eu venci meu pecado dessa forma. Uhum. Eu tinha um vício de novo de pornografia, e eu usava o celular, usava a TV, e através de uma ministração no YouTube, Deus tocou na minha vida. Foi muito louco. Aí abriu minha visão assim, ó. Então, alguém precisou fazer alguma coisa, algum propósito. Deus, né, colocou o propósito de alguém. Recurso do céu. Recurso do céu, mas a atitude era minha. Entendeu? Você quis, né? Então, nós decidimos como usar a ferramenta. Nossa. E eu gosto também, vou finalizar aqui, depois você já começa, que foi que nem, cara, isso aí tá falando muito isso daí, vocês falaram, e eu também só quero concluir, que tem que ter atitude, né? Foi essa semana eu conversei com uma pessoa aí, e ela não tá com a vida muito boa, e eu vi ela uma semana, conversei, falei de Deus pra ela, falei, cara, Deus muda, Deus faz, Deus transforma, Deus faz. Só que daí a pessoa falou, pior, né, André, tem que fazer isso mesmo. Eu falei, então, cara, só que você tem que começar a mudar a sua mentalidade. Só que essa pessoa passou mais uma semana e eu vi ela de novo, tava do mesmo jeito. E eu falei, cara, você vai mudar quando? Ele falou assim, cara, eu não quero mudar não, tô bom do jeito que tá. Então, muitas das vezes a pessoa não quer. Se a pessoa não quer, então não tem que a gente fazer. Mais uma vez, Deus não muda as coisas. Ele muda a nossa atitude em relação às coisas. Isso. Então, se você não mudar a sua mente... Posso deixar uma frase aqui? Pode, demorou. O conforto nos conforta, mas o posicionamento nos transforma. Amém? Amém. Então, mas isso aí que eu quero deixar. Se você não quiser mudar, meu querido, não adianta você ouvir a nossa palavra. Se você não quiser mudar, não tem porque como. não é a nossa palavra que vai mudar. Não. A nossa palavra vai ajudar. É uma ferramenta. Isso vai ajudar. Mas a atitude vem da pessoa. Se a pessoa quer mudança, e toda mudança ela vai gerar um desconforto. Ela vai gerar coisas que você não quer fazer. Né? É isso mesmo. Então, eu finalizei aqui. Eu gosto, é isso mesmo. É que essa frase, né, eu não pesquisei nada, mas o Espírito Santo falou. O conforto nos conforta, mas o posicionamento nos transforma. Fala de novo já. O conforto nos conforta, mas o posicionamento nos transforma, né? Jesus Cristo, de novo, ele é filho de Deus, era filho de Deus, mas por obediência ele levou as nossas dores. Por que por obediência? Porque a obediência dele dependia da salvação da terra. Então é isso que nós devemos entender, né? O posicionamento de Jesus, né? A submissão dele também, porque ele falou no jardim do Getsemane, Pai, se for possível, afaste-se de casa. Ali foi a submissão dele. Ele falou, Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Em nome de Deus. Amém. E pode finalizar aí, você já trouxe um estudo aí maravilhoso. Nossa, aí. Você vai conseguir falar, né? Não, pode falar aí, cara. Sinta-se usado. Já é usado. Então, foi 5 pedras, certo? Que Davi pegou no riacho lá. Certo? Mas ele usou só uma. Aqui eu vou falar 5 pedras que talvez você precisa retirar da sua vida, porque você não está usando a pedra certa. Amém? A primeira pedra é a ira. Quando você perde o controle numa situação, quando você está com raiva e você perde o controle da situação, você não age com sabedoria, né? Então lá em Salmos 37, versículo 8, deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma. Isso só nos traz prejuízo. Então, quando a gente vai derrubar um gigante ou vai tirar uma pedra com raiva, a gente não está agindo corretamente, porque a gente não está usando as ferramentas adequadas. Então, muitas vezes vai nos prejudicar. A segunda pedra que nós devemos retirar, ou você está jogando em alguém, né? O orgulho, foi o que você falou. Porque o orgulho faz. Quando nós temos orgulho, nós fazemos juramentos, né? E lá em Mateus 5, 33 e 37, seja humilde. Seja humilde, foi o que você falou. Para a gente possa ser humilde, não que a gente possa atirar a pedra do orgulho, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E muitas vezes a gente atira essas pedras em pessoas da nossa família, sabe? Eu faço isso. Não, você não vai fazer, eu faço isso. Então, muitas das vezes a gente acaba machucando
e ferindo pessoas que nós amamos, né? Então, que a gente possa retirar essas pedras, né, do orgulho, né? Você enfrentar os seus gigantes, você não precisa do orgulho, né? Você precisa da dependência de Deus. A terceira pedra que nós precisamos retirar, ou talvez você esteja jogando em alguém, a vingança. Romanos 12, 19. Amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras. A vingança cabe somente a Deus, não a nós, né? Então, muitas vezes a gente vai enfrentar alguma situação na nossa vida e a gente quer vingança. Irmãos, é difícil. Eu sei que é difícil, a gente é humano, a gente é falho, mas essa pedra a gente não deve jogar. Vingança só traz discórdia, né? Só traz acusação. Então é no nome do Senhor que a gente vai conseguir as coisas, as nossas vitórias, vai ser no nome do Senhor. Talvez hoje você está tirando uma pedra de vingança na vida de alguém, né? E lembrando lá atrás, né, a mulher que foi apedrejada, né? Que aí Jesus Ia ser apedrejado. Mas Jesus falou o quê? Atira a primeira pedra. Quem nunca pecou. Então ali tinha um monte de pedras que estão citadas aqui, querendo jogar na vida da mulher. Mas Deus falou, não, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Eu falei a terceira pedra. Agora a quarta pedra, o ódio. Em Hebreus 12, 15, fala sobre isso, né? Depois vocês dão uma lida lá. Deixe que o amor de Deus enche nossos corações. Sabe, irmãos, quando a gente está com ódio, essa é uma pedra que literalmente a gente joga em várias pessoas. É no serviço, é na vida. Essa palavra aqui, irmão, serve para mim também, serve para os irmãos aqui, não é só para vocês, não. Mas essa pedra a gente deve também deixá-la de lado, né? Vamos deixá-la de lado, não vamos agir com ódio. Vamos encher o nosso coração do amor de Deus. O que nós estamos vendo na TV? O ódio. O que nós estamos vendo muitas vezes nas situações acontecendo ao nosso redor? Pessoas muitas vezes sofreram um acidente, a pessoa está filmando ali. Cadê a empatia, né? Essa situação. Isso foi recente, a história aqui na cidade. Qual que é a mensagem disso? Para que você vai fazer isso? Tem uma história de uma pessoa lá atrás, tem uma família. Tem um pai, tem uma mãe. Tem todo um sentimento, tem todo corações ali apertados por aquilo, né? E a pessoa... É que hoje a mídia, ela quer... O pessoal às vezes quer se aparecer demais na mídia. Assim, mais uma vez, as mídias sociais. A pessoa quer like, a pessoa quer uma curtida. Nossa, legal, o cara fez aí. Olha aqui, eu tô aqui, tô vendo. Não tem necessidade disso, né? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ó, matar, então, toda roubar, vez destruir. que alguém quiser trazer alguma coisa ruim, isso é trabalho de quem? Inimigo. Toda vez matar, Roubar e destruir. toda vez que alguém quer roubar alguma coisa da pessoa, é o quê? É o inimigo, está sendo usado pelo inimigo. E não leva isso no sentido literal, né? Isso é o sentido espiritual, né? Matar, você pode matar a fé de alguém. Quando você fala Quando você faz algo assim, igual a gente está comentando aqui, você pode matar a fé de alguém. Roubar, você pode roubar o sossego, a tranquilidade, a paz de uma pessoa. E destruir é consequência das outras duas. Pode destruir a vida de alguém. E vou te falar, irmãos, o que o inimigo mais sabe fazer é estratégica, porque ele conhece a Bíblia bem mais que muito crente aqui. E ele está aqui há muito mais tempo que a gente, tá? Com certeza. Ele está muito mais tempo aqui, mas nosso Deus vai vivendo na eternidade. Ele está muito mais tempo aqui, mas a criação é de Deus. Isso. E o mais interessante de tudo isso, né, que muitas vezes ele está roubando o nosso tempo com Deus através do celular. Fala bastante celular, né? Fala bastante celular. Olha o tema aí, né? Mas na verdade, a pedra que que Davi usou, é essa que nós devemos usar para nossas vidas, sabe? E tá lá, ó. 1 Samuel 17, versículo 45. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vem a mim com espada e com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, do exército de Israel. Então, irmãos, para nós vencermos os nossos gigantes, foi bem rápido, eu devo falar rapidinho. Para nós vencermos os nossos gigantes, o cristão tem que ter autoridade em Cristo Jesus. E como que é isso, né? Quando alguém liga para você, se seu filho ligar, você vai reconhecer a voz dele, né? Porque você tem uma intimidade com ele, certo?
Então que a gente possa ter essa intimidade com o nosso Senhor. Ah, mas quando eu sei que é a voz do Espírito Santo que está falando, irmão, você treina, você conversa com Deus. Como é que você quer reconhecer a voz de Deus se você não para um pouco para escutar, não para um pouco para meditar? Isso, o que Davi foi, a pedra que Davi jogou ali, foi a dependência dele em Deus. Ali, certamente, as pessoas ao redor falaram assim: Davi, você é fraco, cara, você não consegue nada. Quantas pessoas estão falando para você: você é fraco, você não consegue nada? Mas Davi, pela fé e pela atitude, ele lançou a pedra. E na hora que ele lançou a pedra, ele falou: foi no nome do Senhor dos Exércitos. Então quem está conosco é o Senhor dos Exércitos. 1000 cairão à sua direita, 1000 cairão à sua esquerda, mas tu, ninguém Não será que tem atingido. O que nós devemos levar nesse domingo, sabe, irmãos? É a nossa dependência, e nós não podemos atirar essas pedras em pessoas. Somos falhos, somos pecadores, muitas vezes hoje a gente vai tirar a pedra em alguém, sobre ira, sobre orgulho, sobre ódio, mas que a pedra que possa ser lançada na vida da pessoa, e essa que vai gerar transformação, é a palavra de Deus. É Jesus, é isso que nós estamos falando. Aqui a gente está lançando uma pedra, a pedra de Davi, para derrubar o gigante aí. Então que essa pedra possa ser a pedra angular. Amém? Com certeza. E o que você falou aí, né? Essas pedras, pedra do ódio, a pedra do que mais? Do orgulho. Do orgulho. O orgulho, Vingança. o orgulho às vezes é o do quê? Pô, você errou com a pessoa. E talvez você fica aí algum tempo aí, já não está falando, mas é um amigo seu que você errou, ou é alguém da sua família. Então, cara, é esse orgulho, às vezes, que está aqui dentro, aqui, que a gente não consegue tirar de lá e falar. Orgulho é dizer que você sempre está certo, né? A gente Você acha que sempre que está sempre certo. tá certo. O orgulho é aquilo que engrandece a nosso próprio ser. E na verdade não tem que ser assim, né? Na verdade tem que ser agradecer a Deus, né? E Deus fala pra gente ser humilde. Então não cala muito, né? Você ser orgulhoso e ser humilde. Então tem que saber pesar, né? Saber entender que você que a gente erra, que a gente tá errado. E mesmo estando certo, muitas vezes mesmo estando certo, a gente tem que... A gente tá errado, né? Porque o certo favorece o nosso orgulho. A nossa vida, né, a nossa vida é para gerar resultados, né? Seja no serviço, seja em casa. E muitas vezes o nosso resultado nos afasta de Deus, de nós buscarmos, queremos resultados. E o resultado maior é quando você é tocado por Deus e você abraça uma pessoa e ela começa a chorar. Isso é um resultado maior, porque é um resultado para o reino, né? Quando você faz a vontade de Deus na sua vida e através da sua vida você consegue transformar outras vidas. Isso é o resultado de Deus. Irmãos, isso aí não tem valor, isso aí não tem preço, não tem dinheiro. Quando você consegue atingir uma pessoa que está lá no fundo do poço e Deus usa a sua vida para aquela pessoa conseguir melhorar. Isso que é o mais fantástico, sabe? Eu vejo isso, sabe? O mundo, de novo, ó, para você ver como é que o inimigo ele trabalha, ele busca resultados no nosso serviço. Não estou falando que não é para ter resultado, mas a gente deve focar nisso. E muitas vezes o nosso resultado, a gente magoa as pessoas que estão ao redor. Que a gente possa ter esse olhar, sabe, clínico mesmo, né? Pô, será que vai gerar um desconforto, alguma coisa? Será que eu tenho que... A maneira de me expressar, eu tenho que me expressar corretamente, para tentar não machucar. E muitas vezes o resultado nos consome e a gente acaba tendo ódio e não tendo empatia com a pessoa que está ao redor. Muitas vezes nós somos movidos pelo momento, né? Naquele momento ali você vai e solta tudo. Que nem eu venho aprendendo isso, que na hora que você está mais ali, naquela vontade, ou seja, numa discussão, às vezes eu respirar um pouco e senão você vai acabar soltando alguma coisa que vai magoar aquela pessoa, né? Então isso aí é um aprendizado, todos os dias a gente vai aprendendo cada dia mais, né? A gente é falha, né, André? Não é todo dia que a gente tá bem. Não, ninguém tá bem, é todo dia. E cristão que tá na zona de conforto. Tem uns 5 minutos para encerrar? Pode encerrar. Tem, com certeza. A gente atrasou um pouquinho, então acho que está dando tempo aí. Eu só queria trazer uma palavra aqui, lá em Gênesis, só para fechar todo esse nosso entendimento sobre pedras aqui e tal. Tá lá em Gênesis capítulo 28, vai falar do sonho na verdade assim, é a história de Jacó, quando Jacó
foge do seu irmão Esaú com medo de ser morto por ele, né? Ele pega a bênção do pai no lugar do irmão. Então o que acontece? Quando ele foge, eu vou ler a palavra aqui com uns pedacinhos, só para a gente se situar aqui. E Jacó saiu de versículo 10. Gênesis 28, versículo 10. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou em um certo lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto, e ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro. E se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Depois paramos aqui, pulamos para o versículo 16. Depois aqui é Deus falando com ele no sonho. Depois do versículo 16 vem dizer o seguinte, após o despertar dele. E Jacó despertou do seu sonho e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele estava temeroso e disse: quão terrível é este lugar! E este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro e a colocou como um pilar, e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel, ou seja, casa de Deus. Nossa, tô vendo o custo do bola, né? Não. Então, assim, só para... O que a gente aprende aqui com Jacó? O que a gente aprende aqui com Jacó? Né? Transformar as nossas pedras em bênção. Tudo aquilo que a gente passa, dificuldade, tudo aquilo que a gente tem. Jacó estava passando por uma dificuldade muito grande, ele foi para o deserto para fugir do irmão e tal. Só que ele sentiu e percebeu que, cansado, eu não posso continuar, eu preciso descansar. Descanse, irmão, descanse. Eu vou dizer para você por que descansar. Cara, de Deus, hein? Ele pegou as pedras e fez de travesseiro. Faça das suas pedras o seu travesseiro para descansar. Descansar em quem? Em Deus. A sua própria força você não vai conseguir. Jacó percebeu que a minha força eu não vou conseguir. Eu vou pegar aqui as pedras e vou fazer de meu travesseiro, eu vou descansar. Ou seja, pega a sua dificuldade, põe sua cabecinha nela, descanse, fique tranquilo que Deus está agindo. Porque ele entendeu que não é no Cronos, é no Kairos. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Agora, olha que coisa mais linda. Transforma a sua pedra num sonho. Transforma a sua pedra num sonho. Show de bola, eu tô aqui. Ele deitou, dormiu, descansou. Deus veio para ele, trouxe um sonho maravilhoso para ele, que a escada vinha do céu até a pedra. A pedra era o quê? O primeiro degrau. Então a pedra é o seu primeiro degrau. Para subir. Depois, Deus mostrou para ele os anjos, descendo, subindo. O que isso quer dizer? Que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida quando você está descansando. Meu Deus do céu. Depois disso, o que ele fez? Ele acordou nesse sonho maravilhoso. O que ele fez? Pegou a pedra e fez um altar. Aqui é a casa de Deus. Betel, casa de Deus. Cerejinha do bolo. É isso. Não precisa falar, não. É isso, né? Quem pegou, pegou. Quem entendeu, entendeu. Mas é isso. Mas você falou a verdade. É isso. Né? Então, assim, a gente aprende com a Bíblia de uma facilidade, assim. Não vou dizer facilidade, mas a gente aprende com a Bíblia muita coisa. Então, você vê que analogia, que aonde foi, né? É que legal, né? Você falou de um monte de passagem. Eu falei uma das pedras que a gente tem que retirar ou a gente tem que deixar de jogar. E a cerejinha do bolo aí. Ele descansou. E fez das pedras. Ele fez a pedra do seu travesseiro, dormiu nas pedras, descansou na pedra. Descansou. Descansando na pedra, descansando em cima dos seus problemas, em cima daquilo que você tem que superar, é Deus que está agindo. E Deus transforma aquilo em um sonho. Porque não é no seu tempo. A pedra é o seu sonho. Muito Deus te dá um sonho. E o sonho é o quê? O sonho é a escada, os anjos subindo e descendo. Deus mandando provisão do céu. Deus mandando provisão do céu para a terra. Ou seja, Deus mandando provisão do céu para a sua vida. E a pedra é o seu primeiro degrau. Então, a dificuldade, a pedra, sempre vai não existir. É o fim. A pedra sempre vai existir. A pedra, faça da pedra seu travesseiro,
faça da pedra o seu sonho, faça da pedra o primeiro degrau, para você subir um nível mais alto com Deus. Meu Deus do céu. Então Deus já está enviando recurso aí. Na sua vida. Deus já está trabalhando ao seu favor aí, né? O tempo de Kairos é agora. Então não perca o ônibus. Com certeza. E para finalizar aqui, é o que nós falamos aqui, essa pedra, eu acho que a pedra não pode faltar nunca na nossa vida, que é a pedra da gratidão, né? Amém. Quando a gente agradece a Deus, quando a gente acorda, agradece a Deus pela vida que a gente tem, pela família que a gente tem, até pelos bens material que Deus deu pra gente, né? Quando a gente olha ao nosso redor e vê que nós temos uma casa para deitar, que nós temos um café para tomar, que nem nós estamos aqui, né? O recurso que Deus dá pra gente, agradecer, né? Pela essa visão que a gente tem, pela boca que Deus dá pra gente usar, pelos ouvidos, aquilo que nós ouvimos, né? Então agradecer a Deus a tudo, né, França? Agradecer que você hoje, né, possa pegar a pedra, né, que é a palavra de Deus, a espada, e jogar no coração de alguém. Joga até no Golias que está na sua frente, você vai ver a transformação. É isso aí mesmo que, né, o contexto de Jacó, né? No final do sonho, no final dele ter descansado, ter transformado num sonho para a vida, ter descansado para seguir em frente. Quando ele acordou, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus. Ele montou, pegou aquela pedra que ele dormiu, fez um altar. E aqui é a casa do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Porque a pedra não é o seu fim, a pedra é o seu começo, é o seu altar, é o seu degrau, é o seu sonho, é tudo aquilo que a pedra. Nós temos, nós imaginamos que seja algo que está tapando a nossa visão do outro lado. Não. A pedra é para você passar para o outro lado, mas num nível maior. Glória a Deus. Amém. Ó, quem está online aqui, se quiser me dar um abraço para finalizar. Fala aí quem está online. Tá a esposa do França. França, manda aí um abraço para sua esposa. Abraço para a esposa, as filhas, tudo mais. A Keila. Keila, obrigado aí, aquele trabalha comigo, né, Keila? Obrigado aí, Deus abençoe. O Elson, né, Piquetinho, pedi perdão, Piquetinho, magoei ele aí esses tempos atrás. Pedi perdão, peço de novo, que Deus abençoe a sua vida, né? A gente tem que saber quando a gente tem erra que ser maturo. e quando a gente acerta também. Tô aqui, né? Então que Deus abençoe a sua vida aí, tá? Quem mais? Pastor Elton Valim. O pastor Elton Valim, mais uma vez, obrigado aí pela atenção aí, que Deus continue te usando grandemente aí para fazer a diferença, né? Como vocês têm feito, né? A gente é notável o que Deus tem usado você para fazer as coisas aí de Deus, que Deus continue abençoando a sua vida aí e transformando a vida de muitas pessoas, né? Camila Correia, que é do seu serviço. Camila também é do meu serviço, eu tô cheio de serviço aí. Então quero mandar um abraço para Camila, que trabalha junto Segundo comigo. emprego do Julius. Eu sou o Julius. Maicon Martins. Maicon Martins, deixa eu ver quem que é. Deixa eu ver se... Cadê? Ah, é o Maicon da Fábrica. Você tá aqui palhaçada já. Ai, não, eu conheço. Cara, vamos chamar ele. Podcast? Domingo sem ser esse. No próximo domingo dá pra você vir? Manda uma mensagem aqui pra nós, aqui falando que dá pra você vir. Eu vou ser bem sincero. Pra mim, eu gosto da personalidade dele. Eu gosto. Mas a gente vai convidar ele no serviço. Eu gosto da personalidade dele, eu gosto que é uma pessoa que sempre tá ali, sempre que ele vê, e aí, como é que tá lá o podcast? Tô assistindo, hein? Tô vendo lá, então, cara, eu quero você aqui, eu quero você aqui no nosso podcast aqui, né? Você vai ser bênção, se você quiser até escolher o tema, você pode escolher o tema aí e mandar pra gente, que a gente vai, né, aqui procurar, conjecturar, só você falar, né, cara? Então nós vamos aqui aprender. Você não sabia? Eu não sabia. Conjecturar Deus manda uma coisa para nós e nós vamos falar da nossa maneira que vem, mas da maneira que Deus quer que nós venhamos. Então, gente, obrigado aí por aqui vocês. Do né? Instagram, tá? Do Facebook, não consigo. Do Facebook, gente, eu quero agradecer de coração no Facebook aí, as grandes pessoas aí que têm me acompanhado aí. Foi que nem eu falei aqui, nós somos ferramentas, né, na mão de Deus para trazer alguma coisa para vocês.
Eu quero agradecer aí o meu amigo lá da academia, só esqueci o nome dele, que veio falar comigo aí. Tem algumas pessoas aí também que sempre tá falando aí no meu Face. Um abraço para vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês aí. E se vocês tiverem algum tema, quiser abordar algum assunto aí, André, manda pra gente aí um assunto que vocês querem que a gente divulgue aqui. E também, nós estamos aqui cheio tem alguns assuntos que o pessoal está falando, que é para a gente trazer sobre finanças, sobre falar sobre a vida do cristão, a vida financeira do cristão, como que a gente pode melhorar a nossa vida financeira. Então eu estou tentando trazer uma pessoa aqui que seja cristão, né, e trabalhe, porque a gente faz a gente não quer mudar. Como é que é o nome do Sati? Ninon. Hã? Ninon. Manda um abraço pra sua abraço tia. aí, tia, você acabou de entrar aí. Tia, eu posso chamar de tia também? Pode. Tia, um abraço aí. Um abraço e Deus abençoe você aí no Japão. Tá no Japão? Caramba. O podcast tá aí lá, né? Meu Deus do céu, tá dormindo essa hora, hein, tia? Ó, um abraço aí pra vocês aí. Aqui tá os 3 países, né? O França, o Japão e a África. E a África tá aqui. Então a gente tá aqui, ó. Estamos fazendo aqui, estamos passeando pelo mundo. O Brasil. O Brasil, dentro do Brasil estamos, né, aí fazendo o que Deus quer. Então obrigado mais uma vez, ótimo domingo para vocês. E mando mais uma vez finalizando, um abraço para todos. Michael, depois do Japa aí, você tem o contato dele, manda para ele. Fala para ele se ele quiser aceitar, né, o encontro aí com a gente aí, mais um pedido. Tem também o Alan também, eu falei para ele que eu ia trazer ele aqui. Ele é da minha igreja lá. Então eu vou trazer você também, Alan. Depois a gente conversa, a gente vai fazer um podcast bem legal aí com essas pessoas aí. França, tá tudo certinho? Tem alguma pergunta aí de alguém, alguma coisa aí? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, gente, ótimo domingo para vocês. Finalizamos aí. Glória a Que Deus. Deus abençoe aí e tira a pedra do seu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deu tudo ok?